estás no centro do meu ser, tu moras em mim. Pois agrada-me ser chamado meu mestre crucificado. Deus abençoe você, a sua família. Bem-vindo ao nosso retiro quaresmal, a esse itinerário de oração que vai nos conduzir ao amor, à união e à intimidade com o Senhor. Essas palavras foram reveladas a Santa Faustina, porque me agrada ser chamado de meu mestre crucificado. Nós temos a graça, irmãos e irmãs, de reconhecer esse reinado e esse senhorio de Jesus por sua paixão e morte na cruz e também pela sua glória de ressurreição. E como ele mesmo revelou a Santa Faustina, isso agrada a ele, reconhecer que ele é um mestre crucificado. Santa Gema Galgani diz: se nego a cruz, nego ao próprio Jesus. É isso que nós dizemos no nosso terço, na nossa penitência diária. Mas, sobretudo, queridos, São Paulo nos diz a uma menção em uma de suas cartas: muitos são aqueles que se comportam como inimigos de Cristo. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos nós esses inimigos da cruz de Cristo. Não aniquileis a cruz de Cristo. Nós precisamos ter essa consciência. Tudo que fazemos é por amor ao Senhor e para que o seu reinado seja mais conhecido, amado e honrado. E é assim que nós vamos, então, dar sequência hoje, quinta-feira, após a celebração das cinzas, e nós daremos, então, continuidade nas nossas meditações, no nosso aprendizado, na nossa caminhada de conhecimento da palavra, de intimidade com Deus, de união com Ele e também de compreender os mistérios ocultos narrados na Sagrada Escritura. Pois bem, sem mais delongas, iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos a graça de Jesus de nos arrependermos profundamente de nossas falhas, de nossos erros, estar com nosso coração verdadeiramente ligado a Ele para esse retiro, para esse tempo de reclusão e de conhecimento. Peçamos o auxílio do Espírito e nos arrependamos do mais profundo do nosso coração. Rezemos o ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração ter-vos ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio de vossa graça divina, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Que assim seja. Amém. Amados irmãos e irmãs, filhos e filhas da Igreja, hoje é quinta-feira, depois da celebração das cinzas, e o Senhor nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, o capítulo 9, do versículo 22 ao 25. Quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder e destruir a si mesmo? Essas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu costumo dizer, sobretudo na comunidade na qual eu sou fundador, que as Sagradas Escrituras, sobretudo o Novo Testamento, contém em si um mistério oculto a cada passagem. E essa palavra belíssima que o Senhor nos presenteia na liturgia de hoje não é diferente. Ela contém em si muita coisa dita que não está escrita. Muita coisa que é de forma misticamente revelada ao nosso coração quando nós paramos para meditar sobre essa belíssima palavra. E é isso que nós vamos fazer a partir desse momento. Primeiro de tudo, quem perder a sua vida por causa de mim e de meu nome, esse a salvará. Assim nos diz Jesus. Esse perder a vida é se consumir, se entregar pela causa do Evangelho. E qual que é a causa do Evangelho? É o amor e a misericórdia. O amor e a misericórdia, o amor que nos refaz a aliança com o céu e nos devolve o título de filho de Deus, e a misericórdia que age em toda situação de pecado e nos transforma. É muito bonito quando nós vemos na Sagrada Escritura, quando Jesus diz: tua fé te salvou, vai e não tornes a pecar. É a misericórdia que nos alcança. E quando nós temos uma fé pequena, mesmo que seja aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, a misericórdia de Deus ela nos alcança. Então, feliz é aquele que perde a sua vida por causa do nome de Jesus. Perder a vida por causa do nome de Jesus é muitas vezes ser aniquilado dentro da nossa própria casa. O próprio Jesus não foi bem aceito na sua terra. E também nós não somos. Muitas vezes não somos compreendidos. Mas pelo testemunho, pelo silêncio, pela espera, pela perseverança, pouco a pouco o evangelho de amor e de misericórdia vai alcançando todos aqueles que estão à nossa volta. Jesus hoje fala a nós de forma mística, né? Como ele falou aos seus discípulos. Ou seja, revela o mistério da salvação aos seus. Revela o quanto sofre aquele que por vontade própria deseja seguir a Jesus. O quanto sofre. Mas sobretudo quando Jesus diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos não conseguiam compreender aquela realidade. Aquela realidade era algo muito distante para eles. Como o Filho de Deus, o profeta, o Messias enviado, vai morrer, não vai ser compreendido pelos anciões, né? Anciões eram consideradas pessoas de conhecimento, né? Não só pela sua idade, ao contrário, porque já tinham vivido muita coisa e adquirido experiência naquele tempo. Então eram pessoas tidas por, né, pessoas conhecedoras, né, sobretudo das Escrituras. Os sumos sacerdotes, que estavam à frente, né, do templo, dos ensinamentos, e os doutores da lei. Como que o Jesus, sendo o profeta enviado por Deus, vai ser, né, morto
pelas pessoas que deveriam reconhecer a sua face. A verdade, irmãos, é que nós alimentamos no nosso coração uma face totalmente errada daquilo que de fato é a face de Cristo. O Papa Francisco escreveu um documento que chama Misericórdia Vultus, que diz o rosto da misericórdia. E o Papa Francisco cita que o rosto da misericórdia é a pessoa de Jesus. E essa realidade é a realidade que nós contemplamos na palavra de Deus, quando Jesus diz: quem me vê, vê também o Pai. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 18. Aquele que me vê, vê ao Pai, e aquele que vê ao Pai, vê a mim. Porque Jesus, ele é o rosto de Deus, ele é o rosto da misericórdia. Então as pessoas não conseguiam compreender como Deus amava tanto a humanidade sendo tão miserável, porque nós sabemos o que somos. Somos pessoas que sem a graça de Deus não podemos fazer nada. Temos o nosso coração corrompido facilmente. Então, a verdade da crucifixão e morte de Jesus era algo que assustava. E a morte de cruz naquela época era a pior condenação que tinha. Somente os piores bandidos eram condenados à morte de cruz. E Jesus vai lá. Aquele que quer me seguir, que tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Jesus nos aponta a uma morte de cruz, a uma morte de escandalização pelo nome e pelo reinado de Deus. De forma oculta, é isso que Jesus nos convida, a dar a vida pelo reinado de Deus. E hoje nós vemos que muitos são aqueles que matam em nome de Deus. Mas o cristão é chamado a morrer pelo nome de Deus e não a matar. E quando nós matamos quando nós saímos julgando, fazendo fofoca dentro das nossas comunidades, dentro da paróquia em que habitamos. Nós precisamos ter o nosso coração ligado ao céu. O nosso coração precisa estar unido ao coração de Deus para que nós possamos compreender esse mistério. Esse mistério que é renunciar a tudo, renunciar ao chamado de Deus e assumir a nossa cruz. Ou seja, em outras palavras, assumir essa escandalização de se aniquilar, de se anular diante da vontade do Pai. E fazer tudo o que Ele vos disser, como Nossa Senhora nos aponta. Fazer tudo o que Ele vos disser. Por quê? Porque Jesus ele vai nos apontar o caminho seguro ao retorno, ao regresso ao Pai. Então Jesus, vai dizer aqui no Evangelho: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz de cada dia e segue-me. A cruz de cada dia é essa escandalização de cada dia. Pode ter certeza, você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. O sal é aquilo que dá o sabor. A luz, Ninguém acende um candeeiro para colocar debaixo da mesa. Ao contrário, a luz ela é exposta no mais alto para iluminar quanto mais for possível. Então, tomar a cruz de cada dia, renunciar às vontades de cada dia para viver a vontade de Deus, isso aí já começa essa escandalização da cruz. Por quê? Quando nós anulamos a nossa vontade, somos taxados como loucos. Fazer a vontade de Deus hoje é loucura. Por quê? Porque o mundo cada dia mais tem se paganizado. Compreenda, no início era um mundo pagão, que com a vinda de Cristo e com o Pentecostes, os apóstolos começou a trazer essa visão cristocêntrica ao mundo e as pessoas foram se convertendo ao cristianismo. Depois, com o tempo, com essas ideologias que têm sido pregado, com esses ensinamentos que têm sido trazidos, o que aconteceu com o mundo? O mundo foi se paganizando novamente. Hoje, o Brasil tem título de ser o país católico. E hoje o Brasil já não tem mais esse título, porque cada vez mais as pessoas têm
se paganizado, confiado menos na graça e na misericórdia de Deus. Por quê? Porque não há aquele que renuncia a cada dia, toma a tua cruz, o caminho da escandalização e anuncia o evangelho. O evangelho do amor, o evangelho da misericórdia, do acolhimento. Então nós devemos assumir essa postura. Esse é o convite para aquele que deseja unir a sua alma com a alma de Cristo. Por quê? Porque aquele que tenta, por tudo, salvar a sua vida, ele vai perder. Mas aquele que perde a sua vida em nome de Cristo e de seu reinado, esse vai recobrar a sua vida. Por quê? Porque o caminho dele é o mesmo do que de Cristo. Precisa ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O que é esse terceiro dia para mim e para você, irmãos? É a glória que há de vir. A glória da segunda morada é ainda maior do que a dessa vida. É para isso que nós vivemos. Essa é a nossa esperança. Então, que a nossa fé esteja unida à vontade de Deus, porque a nossa esperança não será decepcionada. Deus não vai decepcionar a nossa esperança. E a nossa esperança é anular sim a nossa vida com coragem, com amor, assumir a nossa cruz, ter uma vida sim de escandalização para o mundo, ser diferente em tudo, mas pregar o amor e a misericórdia de Deus. Porque a glória da segunda morada é maior do que essa glória. Nós não buscamos o reconhecimento do homem, porque como Santa Teresinha disse, e nós vimos isso no vídeo de ontem, eu sou aquilo que Deus pensa de mim e isso importa. Santa Teresa d'Ávila diz, a quem Deus tem nada lhe falta, porque só Deus lhe basta. Tenhamos Deus no nosso coração. Tenhamos a face de Cristo estampada em nossa cara, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo estampada em nosso coração. E isso nos basta, porque aquele que tem Deus, nada lhe falta. Somente a graça de Deus e o amor de Deus lhe basta. Então o Senhor, ele nos exorta a ser cristãos. O que é ser cristão? Carregar esse título. A palavra cristão quer dizer ser como Cristo ou ser outro Cristo. Olha qual que é o título que a Santa Igreja nos coloca. Cristões. Ou seja, outros Cristo. A presença de Cristo está em nós. Deus habita em nosso coração. São João da Cruz diz isso. Existe um lugar tão santo e tão genuíno no coração do homem que é casa de Deus. Então, por isso, é possível nos configurar ao amor e à vontade de Deus, porque Deus habita em nós. Deus, ele nos conduz à tua vontade, e isso é belíssimo. Então, Cristo nos exorta a ser tal como ele, outro Cristo, ou seja, se doar por amor. Nós nos doamos por amor. Ninguém tira a nossa vida, nós damos por nós mesmos, a exemplo de nosso Mestre crucificado. A exemplo de nosso Mestre crucificado, nós damos a nossa vida como dom para que o outro encontre a graça de Deus, como fez os discípulos, como faz a igreja há mais de 2000 anos. Ela dá por si só a sua vida em resgate de muitos, a exemplo de seu fundador e de seu único Mestre e Senhor, Cristo Jesus. Por fim, mas não menos importante, Jesus nos convida a ter o nosso coração ligado ao céu. Por quê? Ele vai dizer assim, com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se esse perde e destrói a sua vida? Destrói a si mesmo. Do que adianta? A verdade é que o pecado faz com que o nosso coração crie raízes terrenas. Como nós dizíamos no vídeo passado, no vídeo de ontem, aquele que reza em pé, no templo ou nas esquinas, esse já encontrou sua recompensa, porque a sua recompensa é terrena. Ele só busca o reconhecimento do homem, mas aquele que reza em segredo ao Pai escondido, esse será recompensado. Ele terá sua recompensa. Então, do que nos adianta ganhar o mundo inteiro, o reconhecimento do mundo e perder a nossa vida? Do que adianta nós termos o nosso coração ligado ao mundo e nos destruirmos, não contemplarmos a glória que há de vir? De nada nos adianta. Então Jesus, ele nos faz, essa exortação. Por quê?
Se vivemos para o mundo, é ao mundo que pertencemos. Agora, se vivemos para o Cristo e seu reinado, é verdade que a Ele e ao seu reino de glória pertencemos. Aquele que vive para o mundo, ao mundo pertence, mas aquele que vive a Cristo e ao seu reinado, é a Cristo e ao seu reinado glorioso que ele o pertence. E nós precisamos, então, ter o nosso coração linkado ao céu e não à terra. São Paulo vai nos exortar: vós sois cidadãos dos céus. Então, nós podemos citar o mesmo São Paulo quando ele diz: o homem é como aquela pessoa que veleja, que se inclina no mar, pega um punhado de água e vê a água escorrendo pelos dedos. E São Paulo diz assim: esse é o homem que vive pelaquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas eu, que sou embaixador de Cristo, vivo para aquele mar, aquela imensidão infundável de mar. Nós temos a escolha: aquele que vive com o coração linkado do mundo e pertence ao mundo, é aquele velejador que se inclina no mar, pega um punhado de água e vive para aquele punhado de água que se esgota, que vai se escorrendo pelos dedos e com o tempo se esgota. Mas aquele que vive com o coração linkado ao céu, ao Cristo e ao seu reinado, esse vive para aquela imensidão infundável, interminável de mar. É para isso que nós somos chamados a viver, para a imensidão, para a totalidade, para aquilo que não passa. Se nós continuarmos vivendo no mundo, ao final, que toda a água tiver escorrida pelos nossos dedos também, acabará a nossa vida. Mas se nós gastarmos toda a nossa vida pelaquela imensidão de mar, ela nunca vai se esgotar. Ela só vai ter um novo recomeço na glória que há de vir. Que belíssima meditação, irmãos. E qual que é a nossa oração de resposta nesse dia? A nossa oração de resposta tem que ser: ó Mestre crucificado, cumpra em mim a tua vontade. Eu renuncio às minhas vontades, uso da minha inteligência para compreender que o reinado de Deus está próximo. Desejo no mais profundo do meu coração pertencer a esse reinado e aplico a vontade para doar a minha vida, tomando a minha cruz e seguindo os desígnios de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A necessidade da cruz. Devemos estar bem convencidos de que se o Espírito Santo trabalha em nossas almas para nos assemelhar a Cristo, não pode fazê-lo senão levando-nos a seguir o caminho da cruz. Jesus é Jesus crucificado. Não pode haver, portanto, conformidade com ele, senão mediante a cruz. E jamais se entrará na profundidade da vida espiritual, a não ser entrando no mistério da cruz. Toda a vida espiritual é dominada pela cruz. E como a cruz está no centro da história do mundo, assim está no centro da história de cada alma. A cruz deu-nos a vida. E a cruz imprimirá em nós os traços da mais perfeita semelhança com Jesus. Quanto mais participarmos da sua cruz, tanto mais seremos semelhantes a Cristo Jesus e cooperaremos na sua obra da redenção. A necessidade da cruz para alcançar a santidade é evidente. Não se pode abraçar a vontade de Deus sempre e em todas as circunstâncias, sem negar a vontade própria. Não é possível conformar-se em tudo com Jesus, que não teve nessa vida outro gosto nem quis ter senão o de fazer a vontade de seu Pai. Sem renunciar às próprias satisfações egóicas, e tudo isto significa desapego, cruz, sacrifício, negação de si mesmo. Significa mantermos-nos no caminho que nos foi indicado pelo próprio Jesus,
Se alguém quer vir depois de mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ora, é para este caminho que o Espírito Santo nos impele e convida. Quando nos surpreendermos à busca das coisas mais fáceis, mais cômodas e mais honrosas, quando nos apercebemos de que estamos a satisfazer o nosso amor próprio, a nossa vanglória, ou quando nos virmos apegados à nossa vontade, digamos então com coragem a nós mesmos que tudo isso está muito longe de ser inspirado pelo Espírito Santo e que, pelo contrário, impede a sua ação em nós. Em outras palavras, São João da Cruz diz, é dar tudo por aquele que é tudo. Dar a Deus tudo na sua totalidade, porque Ele é o nosso tudo. Pois a quem Deus tem, nada lhe falta, somente Deus. Basta. Oremos. Ó Senhor, ensinar-me a ser sempre dócil à vossa graça e dizer-vos sempre sim. Dizer sempre sim à vossa vontade expressa nos vossos mandamentos. Dizer sempre sim às íntimas inspirações com que me solicitais e me convidais. A uma união mais intensa, a uma entrega mais generosa e a um despojamento mais completo. Fazer que eu seja sempre pronta a abrir-vos a porta da minha vontade, ou melhor, a tê-la sempre aberta, de par em par, a fim de que vós possais entrar e que eu não perca nem sequer uma dessas vossas visitas, destes toques delicados, dessas solicitações. Fazei-me compreender a verdadeira paz, que não consiste. Não devo procurá-la no mundo, tampouco nas ausências, mas na total adesão à vossa vontade e na docilidade das inspirações do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse foi mais um dia do nosso retiro quaresmal. Te espero amanhã. Deus abençoe e até o próximo vídeo.